Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 15 de novembro do ano de 2023, o ano da mudança, o ano da esperança, se assim você o quiser e se assim você vai acontecer em sua vida. Meus irmãos, sabemos que para acontecer mudança em nossas vidas, primeiro temos que acreditar, temos que focar naquilo que realmente aonde nós queremos mudar. Porque se você não quiser mudança, não acontece absolutamente nada em sua vida. Se você não tem esperança, não tem como acontecer nada em sua vida. Precisamos estar preparados, prontos para tudo aquilo que Deus tem preparado e sonhado para mim e para você. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será o quê? Humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso aqui é uma mensagem lá de Mateus 23:12, mas o nosso título hoje é Mateus 18, do 23 em diante, que fala assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com quem? Com os seus servos. No 24 fala, e passando fazer, ele trouxe-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, o filho e tudo quanto possuía, e aqui a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando se resgatava, rogou-se: paciente comigo, e tudo te pagarei. No 27, e o seu senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, porém, aquele servo, encontrando um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e arrogando, o sufocou, dizendo-lhe: paga o que me deves. No 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros que havia passado, entristeceram-se muitos e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecerá. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida, por que me suplicaste? Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar a cada um dos seus irmãos. Aqui nós vemos uma parábola do credo incompassivo, no qual Jesus Cristo está explicando que havia um Senhor e tinha um servo dele que tinha uma dívida impagável, como diz. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com quem? Com o seu servo. O rei resolveu ajustar conta com quem? Com o seu servo. E passando-lhe trouxe o que lhe devia 10.000 talentos. É uma dívida, meu irmão. Hoje, vamos supor que essa dívida seja milionária. Não tem como pagar essa dívida. Está impagável essa dívida. Ele não teria como arrumar recursos para pagar uma dívida com 10.000 talentos. 10.000 talentos é bastante coisa.
Não tendo ele como pagar, a Bíblia mesmo fala que ele não tinha como pagar. Ordenou o seu senhor que fosse vendido o quê? A ele, a esposa e os filhos e tudo quanto ele possuía, a dívida fosse paga. Imagina nos dias de hoje, como se você tivesse tudo que você tem hoje e tivesse que vender você, sua esposa e seus filhos e tudo quanto você tem para pagar uma dívida. Só que essa dívida, muitas vezes, eu e você, nós esquecemos que na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço caro pela sua vida. Ele pagou um preço caríssimo pelo que você hoje tem a vida. Jesus Cristo pagou um preço caro para que você hoje tenha vida, não tenha essa dívida. Os pecados que estavam sobre mim, que estavam sobre você, as enfermidades, Jesus Cristo levou tudo, os nossos pecados, na cruz do Calvário. E então aquele servo, ele se prostrando perante ao rei, falou para o rei: ó Senhor, tem misericórdia de mim, eu vou te pagar tudo, eu vou te pagar tudo quanto eu te devo, eu vou pagar tudo o quanto estou devendo ao Senhor. E o seu rei, o que ele fez? O rei, ele teve de misericórdia dele. Vai, a sua dívida está perdoada. Vai, os seus pecados estão perdoados. Vai, a sua dívida foi perdoada. O diabo, nosso adversário, não tem como acusar que nossa dívida ela já foi perdoada. Quem foi que morreu por você na cruz? Jesus Cristo. Este foi o preço que ele pagou por mim e por você. Só que nós vendo essa parábola, vamos ler mais aqui no 28, 27. O Senhor daquele servo compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, porém, aquele servo entrou em vamos ler de novo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, arrogando-o, o sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Muitas vezes tem pessoas que ela é muito boa para cobrar. Tem pessoas que ela é muito boa para cobrar aquilo que é muito menos do que ela deve para os outros. Só que na hora que o rei perdoou suas dívidas, ela não teve de compaixão da mesma forma que ela queria ter com o rei que ela pediu. Porque na hora ele falou para o rei, então o servo prostrando-se perante rogou: sede paciente comigo e tudo eu vou te pagar. E o rei falou o quê? Então tá bom, mandou ele embora e perdoa a sua dívida. Só que quando ele encontrou o seu conservo, que lhe devia muito menos que ele, sabe o que ele fez? Sufocando: paga-lhe minha dívida. E então no 29, o seu conservo, saindo-lhe os pés, lhe implorava: sê paciente comigo, que eu te pagarei. Você vê que da mesma maneira que ele pediu paciência para com o rei, o seu conservo pediu também paciência com esse servo que também lhe devia 100 denários. E no 30 ele fala: entretanto não quis, antes indo lançou-lhe na prisão até que saudasse todas as suas dívidas. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, que você e eu conhecem, que elas querem que pague a dívida de todo jeito. Elas não perdoam dívida, mas só que elas mesmas, elas querem receber um perdão. Elas querem receber um perdão.
Porque é muito bom quando você está devendo algo. Imagina só o seu banco aí, Itaú, Bradesco, Nubank, você ter uma conta negativa, um saldo negativo, e o banco mandar uma mensagem para você: sua dívida está perdoada. Imagina você financiou uma casa, um carro, e o banco lhe comunicar: a sua dívida está perdoada. Ia ser muito maravilhoso. Mas talvez aquela pessoa que te deve R$ 100, você não perdoa. Talvez aquela pessoa que te deve muito menos que o valor de uma casa, de um carro, essa você já não tem que perdoar. Não, eu quero, eu preciso, é meu, o dinheiro é meu. Tá, mas se perdoasse a sua dívida que lhe deve hoje, você ia gostar ou ia falar para o banco: não, banco, eu vou pagar. A minha casa está financiada há 20 anos, banco, mas eu vou pagar. E se sua dívida fosse perdoada, meu irmão? Talvez você comprou um carro em 60 vezes. E se o banco lhe perdoasse: ó João, ó Maria, ó, este carro que você financiou aqui, ó, tá quitado já, tá certinho, não tá devendo mais nada pro banco. Você fala pro banco: não, banco, pode deixar que eu vou pagar, foi 20 anos para comprar casa, eu vou pagar durante 20 anos essa casa. Não, ó banco, eu vou quitar esse carro aí, porque eu comprei para pagar em 60 vezes, eu vou quitar 60 vezes. Ia ser maravilhoso. E por que você não perdoa essa dívida do seu irmão? Por que você quer cobrar ele? Está vendo que ele não tem condições de lhe pagar? Tem que ser da mesma forma que você pede por misericórdia, nós temos que ser misericordioso. Da mesma maneira que você pede: ser paciente comigo, eu te pagarei. E o seu rei te perdoou. E o seu conservo, você não o perdoou? Como assim? Não dá para entender como é que uma pessoa pede misericórdia e ao mesmo tempo ela não tem misericórdia. Temos que ter misericórdia, meu irmão. O nosso Pai, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. E diz mais: ele, entretanto, não quis, antes indo, lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar quem? Ao seu senhor, o que tudo lhe tinha acontecido. Talvez você ache que ninguém está vendo o que você está fazendo. Talvez você ache que ninguém está te observar, mas fique despreocupado, porque está todo mundo vendo ao teu redor. E se o pessoal ao teu redor não vê, os olhos de Deus vão ver, porque os olhos de Deus estão por toda a terra. E tudo vem um anjo marcando, relatando o que você está fazendo, as suas obras, quais têm sido as suas obras, o que você tem feito. Está sendo escrito no livro. Para o grande dia do juízo vai ser cobrado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você está cobrando as pessoas, insistindo assim com as pessoas. Muitas vezes, meu irmão, é mais fácil nós perdoar aquela dívida e fique em paz. Deus está no controle de tudo, fique tranquilo. E no 32 diz: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, eu perdoei aquela sua dívida toda, por que me suplicaste? Ou seja, você me pediu, eu te perdoei. O teu conservo te pediu, você não perdoou. Não devia tu, isso serve para mim e para você, meus irmãos, não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Não devia tu igualmente compadecer-te do teu servo, do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignado-se, quem ficou indignado? O seu senhor, porque ele tinha perdoado a dívida dele, que era muito mais, era 10.000 talentos. 10.000 talentos, ele tinha que vender tudo. Esse daqui não, ele só devia somente quanto? 100 denários. Estava mais fácil de pagar 100 denários do que 10.000 denários de talentos. É muito mais. Indignando-se, o seu senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse o quê? Toda a sua dívida. Aqui verdugos quer dizer aquele que executa a pena de morte, aquele que maltrata ou aplica castigo.
Ele foi entregue a isso. Por causa do quê? Que ele não teve de misericórdia do teu irmão. Meu amado, você precisa ter misericórdia, meu irmão. Tem que ter misericórdia do teu próximo. Precisamos ter de misericórdia. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. Nesta noite, meus amados, sabe qual é a mensagem que Deus quer nos ensinar? Temos que liberar o perdão. Temos que perdoar aqueles que nos ofendeu. Temos que amar os nossos inimigos. Temos que liberar perdão. Talvez você esteja vendo esse vídeo hoje, você tem passado bastante tempo sem falar com o teu irmão, por coisinha tão besta. Limpa o seu coração, limpa essa mancha do seu coração, perdoa o seu próximo, porque senão você vai ficar para trás. Tá bom, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar grandemente nessa noite, te guardando, te perdoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, meu irmão, diga amém. Amém, amados? Soberano Deus, eterno, Deus de amor, meu Pai, nós queremos, meu Pai, pedir perdão pelas nossas falhas, Pai. Quantas vezes que nós pedimos de misericórdia, Pai, para a nossa vida, e o Senhor nos perdoa. E quantas vezes, meu Deus, que o nosso irmão nos pede perdão, aí nós falamos assim: eu não perdoo, quem perdoa é Deus. É, Pai. Mas nós também temos que liberar o perdão, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos fortalece. Nos dê o Teu entendimento, nos dê a Tua palavra, Pai. Reconhecemos a nossa falha, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa insignificância, ó Pai. Nós sabemos que nós queremos muito, Pai, receber o perdão, mas nós já não queremos perdoar. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, Pai. Perdoa, igreja, neste momento, aquele que te ofendeu. Perdoa aquele que você tem guardado um rancor por simplesmente uma palavra. Não guarde no seu coração, não. Deus é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus Santo, Pai. E eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, Pai. Hoje é um feriado, proclamação da República, Pai. Eu te louvo, meu Pai, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, meu irmão, diga amém. Amém, meus amados? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, que a graça e a paz e a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Você que crer, diga amém. Um beijo no seu coração, sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no coração, Deus abençoe, saúde e paz.